Família, bom dia. Deixa eu falar com você. Chega alguém agora e te pergunta: o que você quer que aconteça hoje, no dia de hoje? Calma, calma, calma. Posso responder para você? Você não quer ganhar na Mega Sena. Você não quer ganhar um carro. Você não quer comer um churrasco, tomar um gelo. Sabe o que você quer? Chegar hoje, após o jogo do Vasco, abrir o YouTube, entrar no canal Vasco em Família, no vídeo de pós-jogo e ver o Thiagão. É isso que você quer. Eu tenho certeza absoluta. Sábado! Bom dia, família! Nesse clima, dia de Vasco. Eu só espero, como eu estou comentando aqui com vocês, no nosso vídeo de pós-jogo, com uma certa alegria, né, família vascaína? Mas tem muita resenha nesse vídeo. Claro que vamos analisar aqui a rodada, provável escalação do RB Bragantino, provável escalação do Vasco. Vamos falar também da próxima janela, já tá pipocando aí alguns nomes, e eu acho assim um nome possível, podemos colocar assim, porque tem uma questão ali do tempo de contrato com o atual clube dele. Esse jogador já trabalhou com o Diniz, me parece que em 2 clubes aqui no Brasil, no Santos e também no Fluminense, e vive falando bem do Fernando Diniz. Vamos trocar uma ideia também sobre esse atleta. E aí, família, você tá nervoso com o jogo contra o Independiente del Valle? Está preocupado com essa fase aí de playoffs da Sul-Americana? Fica não. Na moral, vai por mim. Fica não, mas qual o motivo disso, Thiago? A sua confiança. Capelante. Vou reagir aqui junto com vocês, a galera também lá da ESPN debatendo. E o Vasco na Sul-Americana foi dentro do esperado, foi um vexame, dava para classificar na primeira colocação. A resenha tá show, então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Pô, tá difícil concentrar aqui, família. Tô gravando esse vídeo na madruga ao som de Sorriso Maroto. Meu amor, eu tive que perder pra acordar. Que isso, é difícil demais. Vamos seguir a nossa resenha, tá na tela pra vocês. Esse nome pipocou no dia de ontem. Tá aí, ó. Vasco teria demonstrado interesse em Gabriel Pirani, meia do DC United dos Estados Unidos. Vamos lá, ó. Como eu comentei com vocês, esse atleta trabalhou com o Fernando Diniz no Santos e também no Fluminense. Olha só, Gabriel Pirani, ex-Fluminense, indica diferencial de Fernando Diniz e rasga elogios ao treinador. Me tirou da zona de conforto. Tem essa aqui também, ó. Celular ajudar. Vamos lá. Ex-Fluminense Gabriel Pirani fala sobre Fernando Diniz. Mudou a minha vida. Poxa, a gente tá vendo isso, né, com o Ryan. É um outro jogador. Eu tava pegando também lá na Transmarket, né? Tá aí, ó, posição principal, meia ofensivo, pode jogar também de ponta esquerda e ponta direita. Titular absoluto, né, do DC United, tá aqui, ó, em 12 oportunidades, começou 7 vezes como titular, 4 entrando, no decorrer dos jogos, e ficou algumas partidas fora aqui, né, por lesão, família vascaína. E aí a questão, né, do tempo de contrato e também do empresário dele. Por isso que eu tô falando aqui que é uma possibilidade. O empresário dele é o Giuliano Bertolucci, que também é empresário do Fernando Diniz. E aí teve um papo aí, né, que ele poderia auxiliar, ajudar o Vasco nessa janela, até para também ajudar o Fernando Diniz. Eu acho que é interessante, né, já que o Diniz trabalha com ele. E tá aqui, ó, contrato até o final desse ano, 31/12 de 2025. Então, de repente, pode ter um acordo aqui, ali, só que tem aqui também, né, que o clube me parece que tem uma opção de renovar por mais 2 anos. Assim, família, eu tava até vendo uma imagem, acho que é do 90 minutos, cara, eu esqueci de colocar aqui, falando das contratações da gestão Pedrinho. Deixa eu ver se eu acho aqui, família. Tá aí, ó, tá na tela pra vocês, né? O Vasco, até o momento, contratou aí, ó, Nuno Moreira, 22 milhões, Coutinho por empréstimo, Lucas Freitas, né, 0,800, Tietê, 0,800, Daniel Fusato, Maurício Lemos, 0,800, e aí vem 9 milhões, né, com o Maxime Domingues, quase 15, né, 14,900 aqui com o Garré, 0,800 Oliveira, 9 milhões o Lloyd Augusto, Alex Teixeira, 0,800, Souza, 0,800, e Jean Davi, 8 milhões, né? Então o Vasco, assim, família, eu acho, não sei a opinião de vocês, que o Garré, ele é um jogador que eu
prefiro ainda esperar. Né? Eu acho que é um jogador que pode ajudar. A gente viu ele aí entrando contra o Melgar. Eu sei, né? Eu tenho que pontuar isso aqui porque foi o argumento que eu utilizei para cobrar um pouco mais do Felipe Coutinho, mas entrou bem, né? Com confiança, botou o Adson na cara do gol, deixou o Verratti também, né? Em condição de marcar. Eu acho um jogador qualificado. Eu acho que ele pode ajudar, tá? Ele é diferente do Jean David, do próprio Maxime Domingues, na minha opinião. Mas, de fato, pode também não render e aí somar nessa conta aqui que eu vou fazer com vocês. Então, nesse momento, eu acho que a gente critica muito, né, a gestão, eu falo aqui que o Pedrinho só acertou com o Nuno Moreira e com o Lucas Freitas também pelo modelo de negócio, mas assim, no futebol de hoje, eu não sou muito bom em matemática não, mas eu acho que dá 26 milhões, né, no Lloyd, no Maxime e no Jean David. Família, isso não é nada. Nada. Não é 26 milhões hoje, não é nada, tá? Por isso que eu entendo toda a dificuldade, né? Porque eu acho que tem muita coisa para pagar ainda em relação a 777, vários jogadores. Então 26 milhões não é nada. E tem aquilo também, né, que eu vi até alguém comentando que o Vasco adota. O Souza falou sobre isso. O Vasco vai no mercado dessa forma de apostar em alguns atletas como o Lloyd Augusto para futuramente de repente render alguma coisa, né? O Vasco conseguir vender, porque ainda tem uma idade ali, né? 25, 26 anos. O Nuno também é jovem, então futuramente o Vasco ainda pode ganhar um papel colorido com esses atletas. Entendo e concordo, né, com a galera que fala que a gestão contratou mal, mas até o momento eu posso colocar assim, 26 milhões aqui. Porque o Lloyd, você pode até falar, poxa, Thiagão, mas o Lloyd ainda pode entregar alguma coisa. Família, acredito que sim. Pode até ajudar entrando aí no decorrer dos jogos, mas é muito 22. Sabe, é muito 22. Então aí, eu acho que erraram, mas erraram muito, porque é maluco, beleza. Sabe? Então tu não sabe se o Diniz vai conseguir botar ele com a cabeça no lugar. Então é complicado. 26 milhões, podemos dizer assim, ó. Jogado fora. Em termos de ajudar tecnicamente, ajudar dentro de campo. Jean David, Maxime Domingues, né? Não sei como é que vai ser o negócio aí do Maxime Domingues, se o Vasco vai conseguir recuperar algum papel colorido. Mas assim, agora falando do Gabriel Pirani. Por que eu fiz essa resenha toda? Porque eu acho que é mais um jogador que sinceramente vai chegar aqui e contribuir pouco. Claro que cada contratação, cada nome, a gente fica naquela, né? Ah, não vai render, aí pode não acontecer, né? É um jogador que está vivendo um bom momento, me parece, lá nos Estados Unidos, já trabalhou com o Diniz, né? E aqui a gente está debatendo se de fato essa informação ela for verídica. Mas eu acho um jogador bem mais ou menos, bem meia boca. Aí, sinceramente, é aquele papo que a gente conversa muito aqui de utilizar a básica. Bem mais ou menos, é jovem pra caramba também, só tem 23 anos. Então, eu assim, sinceramente, eu não gosto do nome. Acho até que é um jogador que tem uma outra dinâmica em relação ao perfil dos jogadores de meio campo do Vasco. Ele tem mais dinâmica, ele tem mais força, ele é mais rápido, mas é bem mais ou menos, na minha opinião, tá? Não acho nada demais. Tanto que a torcida do Fluceria começou a reclamar com ele e foi lá pros Estados Unidos. Nem o Diniz deu jeito nele, apesar de ele elogiar muito aqui o Diniz. Então, é um nome que eu não gosto. Não gosto, acho que é aquele papo. Ah, vai ficar trazendo um jogador que você não tem a certeza que vai contribuir, que vai render, eu acho bobeira, é a minha opinião, quero saber a de vocês. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente reagir aqui juntos, né? A galera aí do Jogo Aberto, da ESPN, falando um pouco da trajetória do Vasco na Sul-Americana e também do próximo confronto contra o Independiente Del Valle. E eu queria destacar alguns pontos, né, desse time equatoriano que a gente vai enfrentar lá para julho, família vascaína, mas a resenha tá boa. Se liga só. O Vasco se classifica, vai ter um confronto pesado, hein? Independente Del Valle agora nos playoffs. Essa situação toda do Vasco faz com que ele vá para os playoffs. Isso é dentro do esperado? É acima do esperado? É abaixo? É vexame? Como é que vocês enxergam? Se a gente fosse olhar só a classificação, estaria dentro do esperado, de modo realista, mas a maneira também. O Vasco demite o Carille, mais um treinador caindo, chega o Diniz, e o Vasco tomou um dos maiores vexames da história de clubes brasileiros com a goleada pro Puerto Cabello. Então isso não dá pra negar. Pra mim, abaixo. Ele é vascaíno, tá? Pra não ficar abaixo também, principalmente porque eu poderia esperar a classificação em primeiro lugar de forma direta. Vocês esperavam isso do Vasco? Okay. Esperavam o Vasco passando em primeiro? O Lanús chegou à semifinal da Sul-Americana no ano passado. Sim. Então tem mais casca recente que o Vasco. Digo pelos jogos. Exato. Por exemplo, tava ganhando de 3-1 do Melgar e tomou um 3-3. Toma esse 4-0 do Puerto Cabello. Gente, então é vexame. Não é vexame. Não é vexame porque Esqueci o nome dele aqui, cara. não chega a ser vexame porque o Vasco conseguiu evitar na Exato. última rodada vencendo o Melgar. Então é abaixo. A gente tá falando rapidamente, família. Não é possível. Ele brincou ali, né, em relação a vexame. Porque você coloca o Vasco como vexame na Sul-Americana, poxa, então o Corinthians é o quê? O Vitória é o quê? O Cruzeiro é o quê? Sabe? Não foi vexame. Claro que eu concordo, não vou negar, que o Vasco não deveria estar disputando essa fase. Isso é um outro papo, né? Acho que todo mundo concorda com isso, pela maneira como foi dito ali os jogos. Não poderia ter empatado,
da maneira que foi contra o Melgar, não poderia ter perdido da maneira que foi para o Puerto Cabello e, poxa, não conseguiu ganhar do Lanús em casa, sabe? E jogando absolutamente nada. Então, hoje, de fato, o Vasco deveria estar ali na primeira colocação, nas oitavas, esperando o seu adversário, e não tendo que passar por um adversário bem complicado, bem difícil, que é o Independente Del Valle, né, que já ganhou essa competição por 2 vezes. Mas aqui está o motivo que eu estou muito, mas muito confiante em passar de fase. Sobre Sul-Americana, e aqui tem um monte de times ainda, alguns vão disputar os playoffs, outros estão garantidos. Quem continua com certeza? O Muxuquiruna, o Huracán da Argentina, o Universidade de Quito, a Fluminense, Independiente, Godoy Cruz, Lanús e Ciência. Os outros vão lutar ainda. Então a pergunta é essa, para cada um de vocês, quem é o favorito a ganhar a Sul-Americana? Pensando em tudo, nos confrontos de playoff também. Edu. Renata, eu acho que o Bahia tem grande chance aí de brigar pelo título da Sul-Americana. Ele caiu num grupo difícil, como a gente vem falando aqui na Libertadores, mas eu vejo que o Bahia tá bem nesse ano para brigar pela Sul-Americana. Capelo. Eu vou falar 2 clubes aqui, mas não vou ficar em cima do muro, não. Nenhum brasileiro vai conquistar a Sul-Americana. Isso pra mim é evidente. Tá? Nenhum tem força. O Vasco vai ser eliminado agora, que o time também é fraco. O Atlético Mineiro também não sabe nem o que tá fazendo. Tá perdidinho no pagode, tava flertando Libertadores, tá na Sula. O Fluminense também não tem força. Eu vou cravar pra você. Huracán e América de Cali. São os 2 favoritos. E a tendência é que o América de Cali conquiste a Sul-Americana dessa temporada. Vai rindo aí, gordinho. Cicinho. Pelo amor de Deus. Eu vou de Fluminense. Marcos. Valeu. Eu vou de Bahia. Everton. Sem clubismo. Sem clubismo. Sem clubismo. Sem clubismo. Eu sem clubismo porque eu tô pessimista com o Galo. Galo campeão, Renata! E pra você, Sgarbi? Eu tô fechadão com o mito no Bahia. Bahia vai ser campeão. 15 segundos. Aí a galera zoando o Ronaldo. Gratidão, Capelanes. E não vai subir não, hein? Vai subir não. Olha só, família, destacando aqui uma matéria do GE. Olha só, conhecido pela ascensão meteórica no cenário sul-americano, o clube equatoriano ganhou a cunha de matador de gigante nos últimos anos e fará o seu primeiro confronto na história contra o Vasco. Mas afinal, como chega o adversário equatoriano para o confronto mata-mata? A matéria é bem extensa, família. E aí eu separei aqui o destaque do time, que é o Cláudio Spinelli, é o artilheiro do time, inclusive na Libertadores ele fez, me parece, 4 gols. Comentei aqui com vocês já, né, que eu vi os melhores momentos de Independente Del Valle contra River Plate, perdão, é o sorriso maroto. Ele cravou, ele fez um dos gols. E aí eu tava acompanhando aqui, né, mais jogadores, tem o Juan Casares, né, que jogou, acho que jogou no Fluminense, né, cara, ele jogou no Fluminense, no Galo, América Mineiro, ele rodou aqui no Brasil, tá por lá, jogou como titular essa última partida agora, né, contra o Barcelona de Guayaquil. O Sornosa, que já tá há um tempo lá, aqui no Brasil também, jogou no Corinthians, jogou no Fluminense, mas, né, o que o Capelanes fez aí me dá muita confiança para essa partida, família. Brincadeiras à parte, a gente sabe, né, que é um jogo muito complicado, muito difícil, mas entendo que, né, até lá, a data do confronto, o Diniz vai ter um tempo, né, para melhorar o time, para dar mais confiança a esses jogadores, e aí tendo essa confiança, de repente um João Vitor performando melhor, já pensou o Paulinho crescendo, Felipe Coutinho, né, o próprio Ryan em evolução, o Nuno Moreira também precisa melhorar, eu acho que esse tempo de descanso aí vai ser importante para ele, né, vai ter ali uma mini férias, com certeza vai ter alguns dias, porque ele estava atuando também, né, lá no Casa Pia, um tempo aí de descanso, sei que o Diniz vai trabalhar bastante, mas com certeza vai ter esse tempo aí para que o Nuno possa recuperar, porque tá claro que ele está sentindo, né, tá cansando e não tá tendo aquela dinâmica, no início dele com a camisa do Vasco. Família, jogo difícil, complicado, mas é isso. Vamos que vamos, família vascaína. Eu prefiro olhar agora, não queria enfrentar o Independente Del Valle, mas vamos tirar algo positivo. Passando desse time, o Vasco ganha muita confiança para seguir nessa competição. E aí, família, reta final do nosso vídeo para a gente falar sobre o confronto de hoje, mas rapidamente analisando aqui, né, essa rodada do Campeonato Brasileiro, é a 11ª, né? 11º jogo do Vasco, então tá aí a classificação. O Vasco está na 15ª, né, com 10 pontos, ganhando aqui pode ultrapassar até o Botafogo, né, que tá com 12, chegar ali a 11ª colocação. Vamos lá analisar aqui as partidas, né? Bahia encara o São Paulo, os dois times estão na frente do Vasco nesse momento, né? O Bahia tá com 15 pontos, o São Paulo com 12, né? Jogo
fora de casa para o São Paulo, né? Vasco e RB Bragantino, o Mirassol que está à frente do Vasco jogando em casa, está fazendo um excelente campeonato brasileiro, né? O Grêmio está à frente do Vasco, vai encarar o Juventude, que está com 8 pontos, né? A gente tem que ficar de olho nesse jogo também. O Santos joga no domingo, né? Encara o Botafogo, o Santos que vem de uma vitória sobre o Vitória, está com 8 pontos, é um outro time que pode ultrapassar o Vasco. Fortaleza pega, né, o Flamengo e o Ceará e o Atlético Mineiro, que estão, né, acima do Vasco nesse momento, vão se enfrentar lá no Ceará. Tá aqui Corinthians e Vitória também, jogo difícil pro Vitória, Cruzeiro e Palmeiras, a gente não tá nessa resenha, e Internacional e Fluminense, né, o Internacional também tá próximo ali do Vasco. Então assim, é um jogo muito importante pro Vasco, até pensando em não entrar ali no Z4, onde tem vários times, né, que podem ultrapassar o Vasco, né, aqui Fortaleza, Vitória, Santos, Juventude, então são 4 times que podem ultrapassar o Vasco nessa rodada, e isso não é bacana, como diria, né, meu pai. E aqui, família, ó, analisando o time do RB Bragantino, vamos lá, ó. Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique e Eduardo. Juninho Capixaba, né, que é muito bom jogador na lateral esquerda. Gabriel, que é o volante... O Gabriel rodou, Botafogo, jogou em tudo que é lugar desse Brasil. Até fez um gol no Vasco no ano passado pelo Atlético Paranaense, né? De primeiro volante. Eric Ramírez, John, que me parece estar fazendo, né, um excelente campeonato. Vinicinho, que é bem rápido, e o La Quintana também. 2 jogadores de mobilidade, de velocidade. E o Eduardo Sacha, né, como centroavante. Família, assim, eu olho aqui para esse time do RB Bragantino, e eu não vi nenhum jogo completo, mas é um time que, no primeiro momento, leve. Você vê um time leve aqui, né? John, Vinicinho, La Quintana. O Eduardo Sacha, apesar da experiência, né, ainda tem uma dinâmica, assim, né? Dá pra dizer que corre bem, os laterais também com muita força física, o zagueiro não é lento, o Gabriel também, apesar da experiência, tem uma boa dinâmica ali de primeiro volante, então é um time leve. Mas eu tô vendo aqui, por exemplo, é um time, esse time titular aqui, porque, né, o treinador deles lá, esqueci o nome, cara, aquele lá do Cruzeiro, me deu um branco, posso colocar aqui na edição. Então não sei se ele vai optar pelo Eduardo Sacha de fato. Pode ser o meu xará, o Thiago Borbas ou o Pita. Que aí são jogadores de mais estatura, né, para ajudar em bola aérea defensiva e também ofensiva. Desse jeito aqui, o Vasco, né, de repente tem uma boa condição de aproveitar as jogadas de bola aérea, né, tanto de cruzamento e bola parada de escanteio, porque é um time de estatura baixa aqui, num primeiro momento, analisando essa provável escalação aqui do RB Bragantino. Mas é como eu disse, um time muito leve. E o nosso Vascão tá aqui, né? Escalação do Vasco sem Hugo e Luiz Gustavo. Veja o provável time para enfrentar o Bragantino. Léo Jardim, PH, João Vitor e Freitas, Piton, Jair ou Matheus Carvalho, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Então, a única dúvida levantada aqui pelo GE é Jair ou Matheus Carvalho. E aí, né, aquela resenha que a gente teve aqui já em alguns vídeos, né? O Jair é muito bom tecnicamente. Muito bom. Para esse jogo contra o Melgar, não tinha nem que pensar. Era um Vasco dominando o jogo, dominando as ações, com posse de bola, né? Um time limitadíssimo do Melgar. Agora, contra o RB Bragantino, uma outra parada. Uma outra parada. Então vamos aguardar. Se eu fosse cravar aqui para vocês, eu acho que ele vai começar com o Jair. Porque o Diniz é um cara corajoso, né? Ele não tem medo de arriscar, de botar um time melhor tecnicamente, vai botar um cara ali porque ele pega mais, não acho que ele é assim. Então, como o Jair foi bem, e ele, né, pediu aí pro Jair ficar porque gosta do jogador, acredito que ele vai com o Jair. Então é aquilo, a torcida é para que o Vasco consiga ficar um pouco mais com a bola e compactado, né, sem a bola, porque vamos enfrentar um time rápido. Um time, o 10 deles, que é o John, corre bem, conduz bem a bola, em velocidade, os pontas correm, a movimentação ali na frente. Então, assim, é um time leve. Então, o Vasco vai ter que ter muita atenção sem a bola, tá vivendo um bom momento, 20 pontos no Campeonato Brasileiro, mas é uma excelente oportunidade para ganhar e ganhar confiança aí para a sequência do ano, família vascaína. Vou ficando por aqui, até daqui a pouco, tamo junto, muito bom ser Vasco.